Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 14 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Naquele tempo, respondeu Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Mas eu não dou testemunho de mim mesmo. Há um outro que dá testemunho de mim, e o seu testemunho é verdadeiro. O meu Pai que me enviou, Ele é que dá testemunho de mim, realizando as obras que eu realizo. As obras que faço dão testemunho de mim, e também o meu Pai dá testemunho de mim, porque Ele me enviou. Vós mandastes emissários a João Batista e ele deu testemunho da verdade. Mas eu não dependo do testemunho de um ser humano. Eu não dependo do testemunho de João. João era uma lâmpada acesa, que vós vos alegrastes um pouco com a sua luz. Mas o testemunho de João não é o testemunho verdadeiro a meu respeito. Mas aquele que me enviou, esse é que dá testemunho de mim, mas vós não o conheceis, porque nunca ouvistes a sua voz e nem vistes a sua face. Por isso, a sua palavra não habita em vós. Vós estáis acostumados a receber a glória de outros, mas eu não recebo a glória e o testemunho de nenhum ser humano. Mas o meu Pai que enviou, Ele é que dá testemunho de mim. O Pai ama o Filho e enviou o Filho, e o Pai dá testemunho do Filho. Por isso não dependo de um testemunho de um ser humano. Mas aquele que me enviou, este dá testemunho de mim, mas vós não creiais nele, por isso não vem a mim, para terdes vida eterna. Como vós podeis crer no testemunho do Pai, se vós buscais a glória dos seres humanos e não buscais a vida eterna? Vós nunca ouvistes a voz do Pai, e nunca vistes também a sua face. Por isso seu amor não está em vossos corações. Com isso, não vindes a mim, para que eu os ressuscite. Vós examinais as Escrituras, mas não acreditais nas Escrituras, porque elas falam de mim, e a palavra das Escrituras não estão em vós. Porque se vós crestes nas Escrituras, também irias crer que o Pai me enviou e que eu sou o Filho do Pai. Eu não vos acusarei diante do Pai. Há um outro que vos acusará, Moisés, aquele em quem vós colocastes a vossa esperança. Mas ele escreveu sobre mim. Mas vós não acreditais no seu testemunho, porque não acreditais em sua palavra. Por isso também não acreditais no meu testemunho de que eu fui enviado pelo Pai, e não acreditais na palavra de Deus. Por isso, não sois filhos de Abraão, e não sois filhos também de Moisés, porque a palavra deles não está em vós. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o nosso evangelho é um pouco longo e também trata de diversos assuntos importantes para a fé de Israel. Nós estamos caminhando na quarta semana da Quaresma, e quando depositamos as cinzas na cabeça de cada um de vocês, fizemos um convite em nome da igreja: convertei-vos e crede no Evangelho. Porque a partir desse momento a liturgia estava abrindo novamente a estrada do êxodo para mim e para você. O êxodo entendido como saída das escravidões existenciais. O êxodo entendido como retornar ao Senhor. Voltar novamente a ter consciência sobre o plano salvífico e de amor do Senhor, coisa que talvez nós tenhamos nos distanciado, nos apartado, e com isso também perdemos a consciência.
A primeira leitura de hoje, o profeta Isaías vai convidar a mim e a você novamente a voltarmos ao Senhor com gemidos, com plantos, com choros, mas também com o coração arrependido. Porque o mais importante aos olhos do Senhor é um coração arrependido e contrito, com o desejo de mudar de vida. Por isso o ato de contrição que nós fazemos vai dizer: prometo com a tua graça corrigir os meus erros e buscar não mais pecar. Quer dizer, fazer um firme propósito de não mais pecar. Agora então nós podemos entrar no espírito do evangelho tão bonito e tão rico de hoje, onde Jesus vai respondendo aos judeus: eu não dou testemunho de mim mesmo. Ele não é vaidoso nem vanglorioso, não é nem vaidoso e nem vanglorioso. Ele não dá testemunho dele mesmo, mas diz ele: um outro maior dá testemunho de mim, que são as obras que eu realizo, e que o Pai também dá testemunho de mim. Porque nós conhecemos alguém é pelas obras. São pelos frutos que nós conhecemos uma árvore. Assim também são pelas boas obras que nós vamos conhecendo uma pessoa, não pela pregação, não pelo ensino, não pelas vestes, mas pelo seu comportamento, pelas suas boas obras. E Jesus vai dizendo: vós mandastes emissários até João, e ele deu testemunho da verdade, mas eu não preciso de um testemunho de um ser humano. João deu testemunho da verdade, sim, e ele era uma luz, e vós vos alegrastes por pouco tempo com essa luz acesa, mas o meu testemunho é maior do que João, é maior do que o de João, porque as obras que eu realizo dão testemunho de mim, e o meu Pai que me enviou, ele também dá testemunho de mim. Agora Jesus começa a falar de um grande dilema: vós examinais as Escrituras, mas vós não consigais acreditar, e a palavra de Deus assim não habita em vós, com isso também o Pai não habita em vós. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes a sua face, por isso não o conheceis, ainda que tenhais conhecimentos científicos das Escrituras, ainda que tenhais conhecimentos teológicos das Escrituras, mas não conheceis o Pai. É meio contraditório isso, né? Meio contraditório. Mas conhecimento aqui é muito mais do que adquirir conhecimentos intelectuais, assimilação de conteúdos, é muito mais. Aqui é uma experiência vivencial, conhecimento entendido como uma iluminação do Senhor, uma sabedoria do alto. E Jesus vai dizer: vós examinais as Escrituras, mas não acreditais nela, e diante de Deus tem alguém que vos acusa? Aqui agora é cruel. Moisés vos acusa, aquele em quem colocais a vossa confiança, aquele em quem vós sustentais a cátedra de Moisés, em nome de quem vocês querem agir nos seus ministérios, mas ele vos acusará, porque não acreditais na sua palavra, porque ele escreveu sobre mim, ele falou de mim, mas vós não acreditais na sua palavra e nem no seu testemunho. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus hoje, ao desenvolver esse tema e esse texto, coloca assim em evidência grandes dificuldades da fé que nós temos, porque às vezes nós podemos adquirir tantos conhecimentos doutrinais sobre Jesus, tantos conhecimentos teológicos sobre Jesus, sabermos falar tanta coisa de Jesus, como se a igreja fosse uma fundação Jesus Cristo, uma fundação, e nós fôssemos então os responsáveis em mantermos a memória de Jesus Cristo, mas não crermos que Ele é o Senhor. Para muitos ainda há muita dificuldade de acreditar na divindade de Jesus, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Messias, de que Ele é Deus. Ele é Deus. Aqui os judeus não conseguem acreditar, mesmo examinando as Escrituras. E Jesus vai falar: eu sou aquele de quem Moisés escreveu, mas vós não acreditais em Moisés e consequentemente não acreditais na Escritura e consequentemente não acreditais em mim e nem naquele que me enviou. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.